o artigo 269 do Código Penal traz a clássica norma penal em branco. Por quê? Porque esse artigo 269 traz o crime também contra a saúde pública, que se chama omissão de notificação de doença. Então, o 269 do Código Penal traz o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, a gente vai ter o 269 trazendo o crime que traz a doença de notificação compulsória. Cláudia, quais são as doenças de notificação compulsória? Então, como é uma norma penal em branco, a gente precisa de regulamentação. O coronavírus entra como uma doença de notificação compulsória? Entra sim. Então, já tem previsão de que o coronavírus seja uma doença de notificação compulsória. Como eu estou conversando aqui com vocês, a gente está diante de crimes contra a saúde pública. E quando a gente fala dos crimes contra a saúde pública, é importante a gente ressaltar que aqui a gente tem crimes que nós chamamos de perigo abstrato. Então aqui a gente tem crimes que nós chamamos como sendo crimes de perigo abstrato. O que são os crimes de perigo abstrato? Os crimes de perigo abstrato são aqueles em que o legislador vai descrever para você um comportamento considerado perigoso e o crime vai se consumar com a prática desse comportamento. Então, quando a gente está diante do crime do artigo 268 e do 269, a gente tem o chamado crime de perigo abstrato. Como é que a gente vai diferenciar do crime de perigo concreto? No crime de perigo concreto, essa presunção de perigo no comportamento do indivíduo é uma presunção que a gente chama de presunção relativa. Não é o que acontece nos crimes contra a saúde pública. Os crimes em que a gente vai chamar crimes de perigo concreto, eu tenho que comprovar que aquele comportamento do indivíduo é, de fato, um comportamento considerado perigoso. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, lá no artigo 311 do Código de Trânsito, em que o 311 menciona trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, onde haja grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, o 311 traz para a gente o crime de perigo concreto. Então, não é o fato de eu andar na porta de uma escola em alta velocidade que por si só vai caracterizar o crime. O crime, ele necessariamente vai acontecer quando ficar comprovada a prática daquele comportamento perigoso. Não é o que acontece nos crimes contra a saúde pública. Então, como a gente falou, o 268, que é esse descumprimento que eu mencionei para vocês, no qual vai trazer, nesse caso, a possibilidade, sim, de punir a conduta daquele indivíduo que venha infringir uma determinação do poder público. Mas cuidado, tá? Não confunda a determinação do poder público com a recomendação, tá? Uma coisa é a determinação do poder público, outra coisa é a recomendação do poder público. Então você não pode confundir um com o outro. Determinação é obrigatório. O crime do 268 traz a determinação do poder público. Quando a gente traz a recomendação, então, recomendação é diferente. É uma orientação. Então, diferenciamos recomendação de determinação.
Eu tenho a recomendação como sendo uma espécie de aconselhamento. Então eu posso dizer que essa situação que a gente está ficando aqui em quarentena é uma recomendação. Pode vir a se tornar, através do decreto, uma determinação, mas ainda é uma recomendação. Agora, a realização de exames é uma determinação ou uma recomendação? Quando existir a suspeita do vírus, da pessoa estar infectada, a gente vai ter uma determinação. Da mesma forma, a obrigatoriedade da internação, se a pessoa fugir, ela comete o crime do 268. Por quê? Porque ela está infringindo uma determinação na realização daquele exame.